Olá, você está no canal Os Federais do Ensino, Papo de Trânsito, e o papo de hoje é película nos livros, o que pode e o que não pode segundo a lei. Então, vamos lá, direto ao que interessa, com uma análise completa baseada no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Sabe aquela película no carro, um item super comum, mas que pode estar irregular sem que a gente nem desconfie? E a resposta para essa pergunta aí talvez te surpreenda. E olha, só para deixar bem claro, tudo o que a gente vai conversar aqui está fundamentado na lei, viu? A infração para película irregular está lá no artigo 230, inciso 16 do Código de Trânsito. Ou seja, não é achismo não, é a regra oficial. Ok, vamos mergulhar agora na parte talvez mais importante dessa conversa toda: os percentuais de transparência. São esses números que, na prática, vão dizer se a película está dentro da lei ou não. Presta atenção neles. E essa imagem ilustra perfeitamente o ponto principal. O para-brisa e os vidros laterais da frente, que são, claro, essenciais para a gente dirigir com segurança, são os que têm a regra mais rígida de todas. E o motivo é bem simples: garantir a melhor visibilidade possível para quem está no volante. Guarda bem esse número em 70%. Essa é a quantidade mínima de luz que precisa passar pelo vidro com a película, tanto no para-brisa quanto nos vidros laterais dianteiros. Não pode ser nem um pouquinho a menos. O nome técnico para isso é transmitância luminosa. Parece complicado, né? Mas é bem simples. É só a porcentagem de luz que consegue atravessar o vidro. E o detalhe mais importante: essa medição não é feita no olho, não. Existe um aparelho oficial para isso, chamado Medidor de Transmitância Luminosa, o famoso MTL. Então, resumindo o que é crucial saber: para-brisa e vidros laterais da frente, o mínimo é 70%. Já os outros vidros, os de trás e o vigia, podem ser mais escuros, com um mínimo de 28% de transparência. Mas atenção a um detalhe fundamental: isso só vale se o carro tiver espelhos retrovisores externos nos dois lados. Agora, que tal a gente imaginar uma fiscalização na rua? O que exatamente o agente de trânsito vai procurar no veículo? Vamos fazer essa checagem virtual juntos? Basicamente, a inspeção se resume a 3 verificações principais. Primeiro, o agente vai procurar a chancela, que é como se fosse o selo de garantia da película. Segundo, vai verificar se existem bolhas. E terceiro, vai identificar o tipo de película que foi instalada. É um checklist bem direto ao ponto. Vamos ao primeiro passo: a chancela. Aquele selinho gravado na película não é um enfeite, viu? Ele precisa estar visível e tem que informar o índice de transparência e quem foi o instalador. Se estiver ilegível, apagado ou simplesmente não existir nos vidros da frente, pronto, já é suficiente para configurar a infração. O segundo passo é a caça às bolhas. E aqui tem um ponto bem interessante: a proibição não é para qualquer bolha em qualquer lugar. O problema são as bolhas na área de visão do motorista, ou seja, no para-brisa e nos vidros laterais da frente. A razão é óbvia: elas criam pontos cegos, distorcem a visão e comprometem muito a segurança. E o terceiro passo? Bom, esse é categórico. Películas refletivas, aquelas que parecem um espelho, são totalmente proibidas, em qualquer vidro do carro. Aqui não tem percentual que salve. Se ela reflete, é ilegal. Ponto final. Certo. Já entendemos o que é proibido, mas vamos virar o disco um pouco e falar do outro lado da moeda: o que a lei de fato permite. É importante saber para não cair em nenhuma confusão. Olha, esse quadro aqui resume tudo de forma brilhante. Do lado do que é permitido, temos cortinas, que são liberadas desde que o carro tenha retrovisores dos dois lados, adesivos pequenos, de pedágio ou condomínio também podem, contanto que não atrapalhem a visão, claro, e películas no teto solar, liberado. Já do outro lado, os problemas que a gente já conhece bem: películas espelhadas, bolhas na área de visão e qualquer falha na chancela. E existem algumas regras bem específicas, sabia? Por exemplo, veículos de carga pesada e ônibus têm uma permissão especial. Eles podem ter uma faixa mais escura na parte de baixo do para-brisa, com apenas 28% de transparência. Isso ajuda a reduzir o cansaço visual em viagens longas. Bom, já entendemos as regras, mas e se elas forem quebradas? Vamos para aquela parte que ninguém gosta muito de ouvir, mas que todo mundo precisa saber: as consequências. Aqui nós temos um exemplo real tirado direto do manual para a gente entender como a infração é registrada. O aparelho mediu 50% de transparência. Para ser justo e considerar qualquer variação do equipamento, a lei dá uma margem de segurança e o valor considerado sobe para 57%. Mesmo assim, ainda está bem abaixo do limite de 70%, certo? O resultado? Autuação na certa. E as penalidades são sérias.
Não é brincadeira. A infração é considerada grave. Isso significa 5 pontos na carteira de motorista e, claro, a multa. Mas não para por aí. Existe também a medida administrativa de retenção do veículo até que a situação seja regularizada. Ou seja, o carro pode ficar retido até a remoção da película irregular no local. E com tudo isso em mente, a pergunta final é bem direta. Se o seu carro fosse parado numa fiscalização agora, com base no que a gente acabou de ver, ele passaria no teste? Fica aí a reflexão. Vale a pena dar uma conferida na chancela, procurar por bolhas e garantir que está tudo nos conformes para evitar qualquer dor de cabeça. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Este material foi produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Até a próxima!